Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém, queridos? Queridos, eu gostaria de ler um texto que está em João, no capítulo 15, do versículo 1 ao 5. Evangelho segundo João, capítulo 15, do versículo 1 ao 5. Gostaria que você prestasse atenção aqui em mim. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Acompanha aqui comigo no telão. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele poda. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Queridos, eu e você, queridos, somos chamados para dar frutos. Quando estamos conectados, repete assim comigo, conectados. Quando estamos conectados a Jesus, com Jesus, queridos, damos muito fruto. Queridos, nós precisamos estar conectados com Jesus. Ele é a videira verdadeira e cada um de nós somos os ramos. Quando nós estamos conectados nele, queridos, nós damos muito fruto. E uma palavra, queridos, que se destaca nesse texto, queridos, é a palavra permanecer. Aqueles que permanecem, aqueles que estão conectados, aqueles que permanecem conectados em mim, esses dão fruto. Olha o que versículo 4 nos fala, queridos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Para Jesus permanecer em nós, primeiro nós precisamos permanecer nele. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. A palavra-chave, queridos, para frutificação é a palavra permanecer, queridos. Somos desafiados dia a dia a permanecer na videira. Por quê, pastor? Por que nós precisamos permanecer em Jesus? Porque sem Jesus, queridos, nós somos infrutíferos. Repete assim comigo, infrutíferos. Queridos, sem Jesus, todos nós somos infrutíferos, queridos. Nós somos como um ramo que, se cortado, nós não produzimos fruto. Nós não recebemos a seiva, queridos, nós não produzimos frutos. Sem Jesus, queridos, nós não temos a capacidade de produzir frutos aceitáveis a Deus. Somos, cada um de nós, por natureza, queridos, infrutíferos. Desconectados de Jesus, queridos, nos tornamos infrutíferos. Não temos a capacidade de gerar frutos agradáveis a Deus. E você pode me perguntar, pastor, como eu faço para permanecer conectado com Jesus? Como eu faço, queridos, para permanecer conectados nele? E eu quero trabalhar dois aspectos hoje, queridos, para estarmos conectados com Jesus. Nós podemos estar e devemos estar conectados de forma individual e nós devemos estar conectados de forma coletiva. Individual e coletivo. Deus olha, queridos, o coletivo, mas Ele também olha o individual. Jesus morreu para salvar o mundo. Posso ouvir um amém? Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Jesus morreu por todos, queridos. Vão ser salvos aqueles que recebem e creem na obra redentora de Jesus. Aqueles que, através da sua fé, depositam essa fé em Cristo Jesus. Creem na obra redentora de Jesus. Então, eles recebem a salvação. Mas Jesus, ele morreu por todos. Posso ouvir um amém? Ele morreu por todos, queridos, pelo coletivo, por todos nós. Mas também podemos dizer, queridos, que Jesus morreu de forma individual, por mim e por você. Sim ou não?
Se você fosse a única pessoa do planeta Terra, queridos, Jesus faria a obra da cruz. Ele morreria por você. Então, quando olhamos para Jesus, queridos, podemos olhar de forma individual, onde ele morreu por mim, algo pessoal que ele fez por mim. Só que nós precisamos também ver o coletivo. Individual e coletivo. Individualmente, queridos, nós somos chamados, queridos, à comunhão com ele. Olha o que 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9 nos fala. Presta atenção aqui. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Preste atenção aqui, querido. Deus, ele é fiel. Por isso que o apóstolo Paulo fala, fiel é Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você espera uma promessa em Deus, sim ou não? Sim ou não? Fiel é Deus. Queridos, Deus é fiel. Ele não pode ir contra o seu caráter. O caráter de Deus é fiel. Deus, ele é fiel, queridos, na minha vida e na sua vida. E pela fidelidade de Deus, eu e você fomos chamados à comunhão. Chamados para ter comunhão com Deus. Preste atenção aqui. Nós temos um chamado. Repete sim comigo, um chamado. Para ficar claro no seu coração, nós temos um chamado. Ter comunhão com Deus. Ter comunhão com o Filho de Deus. Pastor, qual que é o nosso chamado, pastor? Ter comunhão com Jesus. Pastor, mas eu quero o meu chamado, qual que é o meu chamado, pastor? Ter comunhão com Jesus. Queridos, um pastor amigo meu, queridos, ele fez seminário, queridos, durante 2 anos aqui na Leão de Judá. Quando ele voltou para a igreja ali, para Shalom de Curitiba, ele voltou todo empolgado, querendo fazer as coisas, e ele chegou para o pastor Arno e perguntou assim, o que eu faço? O que eu preciso fazer? Qual que é o meu chamado aqui dentro? O Arno tirou um molho de chaves assim, soltou uma das chaves, deu uma das chaves da casa de oração para ele e falou assim, ó, vai lá, fica trancado naquela casa de oração. Vá ter comunhão com Jesus. Não, mas eu quero fazer. Não, vai ter comunhão com Jesus. Qual que é o nosso chamado, queridos? Ter comunhão com o Filho de Deus. Se te perguntar, líder de grupo familiar, se alguém te perguntar, qual é o meu chamado? Ter comunhão com o Filho de Deus. Ter comunhão com Jesus. Ele nos chamou. Fiel é Deus, pelo qual vocês, todos nós fomos chamados à comunhão com o Filho, com o seu Filho Jesus Cristo. Por isso que a nossa igreja se chama Comunhão Cristã Shalom. Comunhão, querido. Nós fomos chamados à comunhão. A palavra comunhão, queridos, ela pode ser colocada como chamar em alta voz, proferir em alta voz, convidar. Queridos, somos chamados, convidados à comunhão. E a comunhão com quem? A comunhão com Jesus. Fala um amém aí, crente. Por isso que existe uma diferença entre chamado e vocação. Nós temos um chamado, queridos, a comunhão com o Filho de Deus. Temos um chamado de ter comunhão com o Filho de Deus. E temos também a nossa vocação, que é o nosso serviço. Muito tem se falado de chamado, queridos. Qual que é teu chamado? Descubra o seu chamado. Seu chamado, queridos, é ter comunhão com o Filho de Deus. Agora, a sua vocação, queridos, nós somos vocacionados ao serviço na casa de Deus. Há uma diferença entre chamado e vocação. Nós precisamos começar a alinhar algumas coisas. Chamado, queridos, quando fala chamado, nós fomos chamados à comunhão com Deus. A comunhão com Jesus. E nós temos a nossa vocação, que é o nosso serviço. Todos os crentes, queridos, foram vocacionados aos 5 ministérios. Estava dando uma aula de 5 ministérios ali em São Luís do Purunã, queridos. Cada um de nós, queridos, foi vocacionado a um dos 5 ministérios. Apostólico, profético, pastoral, evangelístico ou ensino.
fomos vocacionados. Tem algo dos 5 ministérios dentro de você. Deus te vocacionou a isso, Deus te chamou para isso. O serviço para a edificação do corpo de Cristo. Temos também os dons, queridos. Você tem dom, sim ou não? Fala que sim aí, queridos. Você tem certeza? Temos também os dons, queridos, que Deus tem nos dado. Quer ver? Preste atenção. Nós temos um chamado para termos comunhão com o Filho de Deus, amém? Temos a nossa vocação, a vocação que Deus deposita dentro de nós, que é os 5 ministérios, ok? E também nós temos os dons, queridos, que Deus nos coloca. Quer ver um exemplo? Para vir ministrar louvor, queridos, você precisa ter um dom, sim ou não? Porque imagine eu cantando aqui na frente. Que coisa bela que seria. Uma vez eu estava pregando com o microfone assim, eu esqueci de desligar, queridos. Bem na hora do louvor, queridos. E dá-lhe cantoria lá no meio, aquele mover de Deus, e eu cantando, e esqueci de desligar o microfone. A Kenny chegou para mim, da próxima vez você prega, mas você não canta. Fez eu passar vergonha lá. E colocar na internet ainda. Ainda bem que vocês não acharam o vídeo ainda. E tem muito vídeo lá, vai ser difícil vocês encontrar. Então, se vocês quiserem ver todas as pregações minhas na internet, tem bastante lá, 280 e poucos vídeos. Um desses tem eu cantando. Voltando ao assunto. Para ministrar louvor, queridos, nós precisamos de dons. Dons que Deus nos dá. O Thiago tem um dom, o Rodrigo tem dom, que vão sendo aprimorados, treinados. Só que qual que é o grande problema, queridos? Quando nós falamos de dom, nós colocamos um cercado, muitas vezes, na nossa vocação principal. Você chega para a pessoa, e aí, o que você quer, o que Deus tem para a sua vida? A pessoa olha para o pastor e fala assim, Deus me chamou para ser ministro de louvor. Está muito longe. Deus me chamou para dançar na igreja. Não, queridos. Se eu entendo, queridos, que através dos dons que eu sirvo na casa de Deus, isso se torna meu chamado, a minha vocação, isso forma um cercado na minha vida. Você consegue me entender? Queridos, ninguém foi chamado, queridos, para ministrar louvor, ninguém foi chamado para dançar na igreja, ninguém foi chamado para essas coisas. É importante isso? Sim, é. Só que o nosso chamado, queridos, é estar com Jesus, que libera a nossa vocação, que é o ser. Quando nós estamos com Jesus, Ele trabalha o nosso ser, e depois libera a nossa vocação. E qual que é a vocação? Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele mesmo quem? Jesus. Jesus vocacionou cada um de nós, queridos, a um dos ministérios. Daí o cara está cheio dele aqui, queridos, cheio. O cara é um pastor, queridos. E o que o pastor faz? O pastor cuida das pessoas, abraça as pessoas, ama as pessoas. O cara tem um coração pastoral, mas ele quer ficar ministrando louvor, tocando bateria na igreja. Colocou por causa de um dom, ele colocou um cercadinho na sua vida. Você está me entendendo? Queridos, a igreja precisa mais, queridos, de uma profeta, queridos, chamada por Deus, ou de uma bailarina dançando aqui? Você está entendendo? Nada contra a dança, queridos, nada contra o louvor. Precisamos, amamos e nos leva a uma adoração genuína. Só que Deus está atrás dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos mestres. A vocação que Ele colocou em cada um de nós. Posso ouvir um amém? Amém, queridos? Nós precisamos entender isso, queridos, senão nós colocamos um cercadinho, queridos. Corremos o risco, queridos, de pôr um cercado estreito na nossa vocação. E a nossa vocação, queridos, ela não é o nosso chamado. Quer ver um exemplo? Daqui a pouco vocês vão me entendendo. A nossa vocação, que é a vocação dos 5 ministérios, não é o nosso chamado. Quer ver um exemplo? O cara pode ser um baita de um teólogo, mestre, ok? Ele tem a vocação de mestre. Tem essa vocação. E ele é um baita de um teólogo. Um baita assim, sabe muito da Bíblia.
baita de um teólogo, dá uma aula sobre... Sim, você fala, uau, de onde que o cara tira isso? O cara é um baita de um teólogo, mas ele não tem nada de Jesus. Pode acontecer sim ou não? É só você olhar na internet, querido. Tem um monte desses. Um monte. O cara sabe muito da Bíblia, queridos, mas é arrogante, prepotente. Não tem amor pelas pessoas. Não tem amor pela igreja. Por isso que a nossa vocação não é o nosso chamado. Qual que é o nosso chamado? Repete assim comigo. Ter comunhão com o Filho de Deus. A nossa vocação não é o nosso chamado. Olha o que é Atos, queridos. Capítulo 4, versículo 12 ao 13. Eu quero exemplificar isso. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Presta atenção aqui. Eles fazem um discurso, Pedro e João. As pessoas que estavam vendo ali falaram, esses caras são incultos e eles são iletrados, eles não estudaram. Eles são iletrados e incultos. Mas o que as pessoas perceberam? Que eles estavam com Jesus. Que eles estavam com Jesus. Quando estamos conectados com Jesus, que geramos testemunhos, a conclusão foi que eles haviam estado com Jesus. Preste atenção aqui. Pode vir pessoas, queridos, falar, queridos, da Bíblia, queridos, teologicamente, ser muito bom, queridos, mas não tem o cheiro de Jesus. Estão com a palavra, mas não estão com Jesus. É possível, pastor, estar com a palavra e não estar com Jesus? Claro, queridos. Tem gente que vai estudar a Bíblia, queridos, como se fosse um livro normal, queridos, e vai ser mega inteligente, vai saber falar muito bem, só que não tem cheiro de Jesus. O que Jesus... Jesus olha para o povo e fala assim, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Quando você vê debates na internet teológicos, você não vê mansidão e você não vê humildade. Não estavam com Jesus. Quando temos comunhão com Jesus, queridos, como respondemos a este chamado, queridos, nós encontramos a Deus. Olha o que o Evangelho de João nos fala. João, capítulo 14, do versículo 6 ao 9. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Respondeu Jesus, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Quem vê a Jesus, vê a Deus. Quando nós respondemos o chamado, queridos, de ter comunhão com o Filho de Deus, o que acontece? Nós encontramos o próprio Deus. Nós encontramos o próprio Deus. A comunhão com Jesus, queridos, nos leva a conhecer o Pai. Todas as vezes que fechamos a porta do nosso quarto, queridos, entramos no secreto, queridos, temos comunhão com Jesus, temos uma revelação do Pai. E esse é o nosso chamado individual. A ter comunhão com Jesus e receber a revelação do Pai. De estarmos conectados à videira verdadeira. De estarmos conectados a Jesus. Quer ver um exemplo, queridos? Preste atenção aqui. Hoje, queridos, como igreja, nós já estamos atingindo aproximadamente 100 pessoas. Grupos familiares, atividade de São Luís do Purunã, as coisas que nós fazemos aqui. Se nós contarmos os jovens,
esse número pula. Eu não estou contando o trabalho de jovens em São Luís do Purunã. Só dos adultos. Se nós colocarmos no papel, hoje nós atingimos pelo menos 100 pessoas. Agora, imagine, queridos, essas 100 pessoas, queridos, conectadas com Jesus. 98% do meu trabalho acabaria, queridos. Eu ia poder tomar água de coco e encostar numa rede. Porque pessoas estariam conectadas a Jesus, respondendo o seu chamado individual. Agora imagine, essas pessoas conectadas a Jesus e nós nos reunindo no coletivo. A nossa conversa seria: o que Jesus falou com você? E aí, o que Deus tem falado com você? E aí, o que Deus tem falado a respeito do Brasil para você? Nos tornamos uma igreja profética, onde a voz de Deus começa a tocar as pessoas e nós vamos nos comunicando e montando os quebra-cabeça. Você consegue me entender? Chamado individual. Pastor, e o coletivo? Nosso chamado é individual, queridos, mas também é coletivo. De estarmos conectados a Jesus. Olha o que é Efésios, queridos. Gostaria que você prestasse muita atenção aqui. Olha o que Efésios, capítulo 1, do versículo 20 ao 23 nos fala. Presta atenção aqui. Ele exerceu esse poder, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que possa mencionar. Não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, ao qual é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus é o cabeça, amém, queridos? Jesus é o cabeça, queridos. Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar à sua direita. Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Repete assim comigo: corpo. Mais uma vez, forte: corpo. Nós somos o corpo de Cristo, queridos. Jesus é o cabeça, queridos, e nós somos o seu corpo, os representantes de Cristo nessa terra. Vamos ao texto de João novamente, queridos. João capítulo 15, versículo do 4 ao 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Desconectados de Jesus, nós não podemos fazer nada, amém? É isso que o texto está falando, queridos. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Jesus se identifica como a videira verdadeira, queridos. Hoje, a realidade é que a igreja é o seu corpo. Presta atenção aqui. Jesus se identifica como a videira verdadeira. Depois o apóstolo Paulo vai falar que ele é o corpo, que a igreja é o seu corpo e ele é o cabeça, queridos. Se nós estamos conectados com Jesus, nós estamos conectados com a sua igreja, chamado coletivo. De forma individual somos chamados à comunhão, de forma coletiva, queridos, eu sou chamado a permanecer no seu corpo. Se a igreja é o corpo de Cristo, queridos, eu preciso pertencer a Ele. Sem estar conectados à igreja ou ao corpo de Cristo, nós não podemos produzir fruto. Você está me entendendo? Nós precisamos estar conectados ao seu corpo, à igreja. Querido, sabe aquele, quem já viu Família Addams, o filme Família Addams? Lembra aquela mãozinha assim que você ia fazendo as coisas sozinho? Isso aí não existe, querido. Eu sou corpo de Cristo, mas eu estou desconectado ao corpo, eu sou aquela mãozinha que sai fazendo as coisas. Sem mim nada vocês podem fazer. Se ele é o cabeça, queridos, e a igreja é o corpo, queridos, eu preciso estar conectado nesse corpo. Eu preciso estar conectado à igreja. E aqui nós precisamos distinguir uma coisa. Eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui.
Aqui nós precisamos distinguir duas coisas, queridos. Quando falamos de igreja, precisamos pensar em duas esferas. A primeira, o corpo místico de Cristo. O corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, comprada pelo sangue e adornada. Não fale mal da igreja. A igreja é isso, queridos. O corpo místico de Cristo, adornada, aquela noiva que espera um noivo. Apaixonante. Qual que é a parte mais emocionante de um casamento? Eu choro em todos, queridos. Quando a noiva entra, queridos. A noiva. Essa é a igreja. A segunda esfera, queridos, é a instituição igreja. Que é o que, queridos? É a parte administrativa, o CNPJ. Que é importante. A instituição igreja. Que tem sido trabalhada ao longo dos séculos. A igreja visível, que nós vemos, as pessoas. A parte administrativa, olha lá. Ó. Lá atrás nós temos licença sanitária, queridos, do corpo de bombeiros. Nós temos o alvará, nós temos um CNPJ, que é importante. Precisamos estar conectados tanto em uma como na outra. Nessas duas partes. Quando eu olho para o corpo místico de Cristo, queridos, eu me apaixono por ela. Uma noiva linda e adornada à espera do noivo. Quando olhamos para a instituição, queridos, podemos nos decepcionar. Existem falhas na igreja? Sim ou não? Sim, na instituição sim. Mas isso não me dá o direito de não amá-la. Existe falha na igreja, queridos? Sim ou não? Sim. Só que isso não me dá o direito de não amá-la. A grande maioria das promessas, queridos, de Deus está relacionado ao coletivo. Aquele que começou a boa obra em? Aquele que começou a boa obra em? Não é em mim. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou certo que aquele que começou a boa obra em? Há de completá-la até o dia de Cristo? Singular ou coletivo? Aquele que começou a obra em vocês, em nós. Nós quem? Igreja. Aquele que começou a boa obra em nós. A maioria das pessoas, queridos, lê esse texto de forma individual, queridos. Aquele que começou a boa obra em mim, não tem nada de errado. Quando você está no secreto, ele vai falar de você. Mas o texto nos fala que aquele que começou a boa obra em nós. Nós quem? Igreja, corpo de Cristo. Existe uma igreja inacabada, queridos, que está sendo trabalhada por Jesus. E Jesus vem buscar a sua... Ele vem buscar a sua igreja. E se eu não estiver conectado nessa igreja... E aí? A grande questão é, estou conectado a essa igreja? Será que eu estou conectado a essa igreja? Olha o que Mateus capítulo 16, versículo 18 nos fala. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Queridos, existe um edificador. Foi Jesus que falou isso. Também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja, queridos? Repete assim comigo, Jesus. É Jesus que edifica a igreja, queridos. Jesus Cristo de Nazaré, Ele está edificando a sua igreja, queridos. Nesse processo de edificação, queridos, somos edificados individualmente e coletivamente. Aqui que precisamos encarar algumas coisas. E eu gostaria que você prestasse atenção aqui em mim. No individual, queridos, eu sou filho amado, sou importante. Por isso que as pessoas gostam de estar aqui. Se você vai para o teu quarto de escuta falar com Jesus, o que Ele vai falar para você? Você é importante, você é amado, Ele vai trabalhar a tua identidade. Posso ouvir um amém?
Sim ou não? Ele vai sim te envolver, queridos. Ele vai falar com você. E as pessoas gostam dessa parte, gostam do individual. E não tem nada de errado com isso. É importante. Quando eu estou no individual, queridos, no chamado individual, Deus vai falando, eu sou importante, eu tenho uma obra para você, eu tenho um chamado, uma vocação, eu vou te levar para isso, para aquilo. E Deus vai falando com você. Jesus fala com você, sim ou não? Não é assim que acontece? Só que quando eu vou para o coletivo, queridos, que é a igreja, queridos, eu não sou mais o primeiro, eu sou o terceiro. Primeiro Deus, depois meu irmão, depois eu. No individual, queridos, é trabalhar, nossa, como você é importante. Quando você vem para o coletivo, queridos, você vê que você já não é o primeiro, você é o terceiro. Primeiro Deus, depois o meu próximo, depois as minhas coisas. Olha o que Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 4 nos fala. Não façam nada. Repete assim comigo, nada. Nada no grego é nada, queridos. Nada, 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 nada. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos. Você está me entendendo que no individual Deus te exalta, fala de você. Quando você chega no coletivo, que é a igreja, queridos, eu sou desafiado, chamado ao quê? A olhar os outros superior a mim mesmo. Só que o grande problema é que quando sai do individual e vem para o coletivo, queridos, nasce aquelas frases do tipo, na igreja ninguém me valoriza, não reconhecem o meu trabalho. Porque aqui eu me acho muito importante. E quando chega aqui eu sou chamado a morrer. Se conectar ao coletivo, queridos, é a morte do eu. Literalmente eu sou chamado ao suicídio. Só que só depois da morte nós encontramos a vida. Fala um amém aí. Queridos, aqui no coletivo, queridos, eu sou chamado ao suicídio. Você leu o texto ali? Não façam nada por interesse. Isso é suicídio. É a morte do eu. É literalmente eu ir para a cruz, é eu morrer para as minhas coisas. Se o chamado coletivo é para mim não fazer nada por meu interesse, queridos, é a morte do meu eu. O meu eu já não significa mais nada diante de Deus. E eu sou chamado a morrer para essas coisas. Então eu morro, queridos, para que os outros tenham vida. Eu olho o outro superior a mim mesmo. Eu me humilho, queridos, me colocando inferior a todos. É suicídio do eu. Só que deixa eu te falar uma coisa. A morte, queridos, a vida, queridos, ela está depois da morte. Aquele que ama a sua vida vai perdê-la. Aquele que perde a sua vida por amor a mim vai encontrá-la. O único jeito, queridos, de vivermos a vontade de Deus é deliberadamente eu ir em caminho da morte, ir para a cruz, agarrar a minha cruz e falar, eu quero morrer. A ponto de eu poder morrer, queridos, e olhar, queridos, para a igreja, queridos, como todos superiores a mim mesmo. Ah, não dá para ficar na comunhão aqui não, pastor, onde Jesus fala que eu sou super importante. Ele sempre vai te tratar assim, como filho amado. Só que quando nós formos para o coletivo aqui, queridos, nós vamos morrer. Posso ouvir um amém? Por isso não podemos deixar de congregar. Olha o que Hebreus, capítulo 10, versículo 25 nos fala. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos a admoestação. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O autor Hebreus, queridos, está falando, está nos chamando para não deixar de congregar, queridos. Para não deixar de estar junto, para não deixar de ir no grupo familiar, para não deixar de vir nos cultos. Por quê, queridos? Porque o dia estava
próximo. Imagine, querido, se há 2000 anos atrás o dia estava próximo, imagine agora. A gente está às portas. Se lá não podia deixar de congregar, imagine agora. Agora muito menos, querido. Aqui está a importância, queridos, da igreja local. Da comunhão dos santos. Aqui está a importância, queridos, de nós congregarmos juntos. De nós aprendermos a amar, queridos, a colocar o outro superior a nós mesmos. Pastor, eu tenho a minha comunhão com Deus em casa, não preciso da igreja. O individual, queridos, não é o coletivo. E o coletivo não é o individual. Um não substitui o outro. Eu preciso da minha comunhão diária com Deus, eu preciso de estar aqui. No individual. Mas eu preciso também estar no coletivo. Jesus vem buscar a sua igreja, o coletivo. E a gente não pode se enganar nisso. Tem muitos falando, eu não preciso de igreja. Eu posso estar lá, eu tenho meu tempo com Deus. Só porque você vai na igreja, você fala que eu não tenho Deus. Já escutou isso? Queridos, nós podemos sim ter a nossa comunhão com Deus no individual. E nós precisamos e necessitamos da igreja local. O coletivo, queridos, nos amadurece. Olha o que 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 1 ao 3 nos fala. Preste atenção. Só para contextualizar aqui um pouquinho. A igreja dos Coríntios, queridos, flui em todos os dons. O apóstolo Paulo fala assim, ó, não há dons que não tenha no meio de vocês. Então tinha palavra de conhecimento, de sabedoria, palavra profética, dom de curar, operação de milagre, dom da fé, o dom de línguas, interpretação de línguas, queridos, variedade de línguas. Imagina uma igreja ultra pentecostal. Você entrava lá, o profeta da igreja falava o teu CPF, queridos, e sem ser mandrake, assim, tudo certinho, assim, fluindo, os dons genuínos, queridos, de Deus. Fluía na igreja de Coríntios. Sabe aquela igreja? Do reteté mesmo. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala para eles. Eu, porém, irmãos, não pude falar como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Por que Paulo não precisou levar leite para essa igreja, queridos? Por que Paulo não pôde alimentá-los com comida sólida? Porque no meio deles havia o quê? Ciúmes e brigas. Uns diziam assim, eu sou de Apolo. Outros diziam assim, eu sou de Pedro. Eu sou de Cristo. Era essa briga, eles ficavam falando isso. Até hoje a igreja é assim, querido. Eu sou de Armínio, eu sou de Calvino, eu sou de Mênon. E fica brigando assim. Nós somos isso aqui, nós somos aquilo ali. E fica aí. A palavra ciúme ali, querido, ela também traz a tradução assim, rivalidade invejosa, contenciosa, ciúme. Era isso que tinha no meio deles. Pensa num lugar, queridos, para arrancar a inveja de dentro de nós, que se chama igreja. Quando nós estamos no coletivo, queridos, Deus trata a gente, queridos. Cada um de nós está em um processo de ser como Jesus. Posso ouvir um amém? E Deus vai nos espremendo, sim ou não? Essa palavra não está te espremendo? Deus não vai nos espremendo, queridos. Agora imagina, queridos, imagina a situação. Você é crente fiel aqui, orando, e você está orando, queridos, por uma situação específica na sua vida. Ora, jejua, pede oração para o pastor, no grupo familiar, vocês estão tudo orando. E de repente, bem naquela situação, bem parecida, o seu irmãozinho recebe a resposta de oração. Orou 2 vezes.
Deus vai lá e pum. Olha o que Romanos capítulo 12, versículo 15 nos fala. Alegrem-se com os que se e chorem com os que... Vamos falar a verdade, é mais fácil chorar do que se alegrar, né? Seja sincero com você. Você está lá, querido, pelejando em oração, pedindo, falando com Jesus, nada acontece. O irmãozinho vai e ora lá, queridos, e acontece. Você consegue se alegrar com ele? Viu por que o coletivo mata a gente? E a ordem que Paulo fala é: alegre-se com os que se alegram. Por isso que o coletivo, queridos, trata a gente. Por isso que as pessoas não querem estar na igreja. Por isso que estar conectado a uma igreja local, queridos, mata o nosso eu. Por isso que muitas pessoas saem. Pastor, mas não existe abuso na igreja? Sim, queridos, existe. Existem erros na instituição igreja e muitos. Presta atenção aqui em mim. Presta atenção aqui em mim. Existem erros nas famílias, sim ou não? Fala para mim, existem erros na família, sim ou não? As maiores feridas, queridos, que pode acontecer em nenhum ser humano, queridos, é dentro da sua família. Distorções, queridos. Dentro da família. Agora, algum de nós aqui, queridos, é contra a família? Você sofreu abusos e machucadores na sua família, sim ou não? Sim. Você é contra a família? Se te perguntarem hoje, você é contra a família? O que você responderia? Não, eu sou a favor da família tradicional. Por que você é a favor da família tradicional? Porque é projeto e plano de Deus. Ah, mas não existe abuso, erro, você não foi machucado? Fui. Mas é projeto de Deus. Todas as pessoas, queridos, que estão lutando contra a família tradicional, para destruir a família tradicional, queridos, porque foram feridos na sua família. Ou foram feridos pelo seu pai, ou pela sua mãe. Agora, quando nós olhamos para a igreja, queridos, a maioria das pessoas que atacam a igreja hoje, queridos, é porque se feriram com ela. Mas tanto a família como a igreja são projetos de Deus. Cada história de frustração pode ser ressignificada. Queridos, eu amo a igreja. Eu amo a igreja. Mesmo ela tendo me ferido várias vezes. Eu amo a igreja. E eu quero falar uma coisa para você. Todas as vezes que a igreja me feriu, queridos, e eu fiz uma análise fria, sem emoções da situação, eu consegui enxergar a mão de Deus trabalhando algo em mim. Trabalhando algo em mim. Eu vi aquela mão invisível de Deus trabalhando algo em mim. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 28 nos fala. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu. Presta atenção aqui, o grande problema é, queridos, que nós estamos no coletivo. Deus precisa matar algo em nós, e em vez de a gente morrer, a gente anda ferido. Todas as pessoas, queridos, eu já discipulo pessoas, queridos, há pelo menos 17 anos. Todas, sem exceção. Todas as pessoas que eu discipulei, queridos, todas as pessoas que eu pastorei nessa igreja, que saíram feridas, queridos, saíram feridas porque não aprenderam a morrer. As coisas tinham que ser do jeito delas, do jeito que elas achavam que era, começavam a atacar as pessoas, não aprenderam a morrer, eram orgulhosos. Todas, sem exceção. Não conseguiram fazer uma análise crítica, queridos, de si mesmo, cancelando. Pastor, mas erraram comigo, queridos.
perdoa, nós somos chamados a perdoar aqueles que nos... Se você faz uma análise fria, queridos, não tem para onde a gente fugir, a não ser a cruz. Queridos, Deus nos cerca de tal jeito, queridos, que não existe argumentação. Nós temos que ir para a cruz. Ah, pastor, mas erraram nisso. Ok, erraram. Você vai fazer o quê? Vai sair falando mal da igreja? Vai sair acusando os outros? Ou você vai morrer para você mesmo? Se nós fazermos uma análise fria, queridos, das situações, queridos, que nós achamos que nós somos vítimas dessas situações, nós vamos ver a boa mão de Deus tentando esmagar algo dentro de nós que se chama orgulho. Sim ou não? Ah, mas eu não concordo. Daí começa a espremer, tudo pulsa indo para fora. Eu amo o individual, querido, do agir da comunhão de Deus, mas eu amo o coletivo, eu amo a igreja. E eu quero despertar esse amor dentro de você. Ame a igreja, ame as pessoas. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe isso dentro de você? Esse é o nosso chamado. Chamado para ter comunhão com Deus, que gera a nossa vocação, que é servir a igreja. Vamos nos colocar em pé, queridos, vamos orar?